Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue precioso de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos o novo de Deus entrando na nossa vida, na nossa casa, nos negócios, em todas as áreas da nossa vida. Pedimos a bênção de Deus, pedimos o favor do Senhor, que haja um liberar, que haja um romper, que haja um avanço, que novas coisas venham nos próximos dias sobre a nossa vida, sobre a nossa casa e sobre tudo que estiver ligado a nós, Senhor. Nós cremos no poder da oração e do jejum. Hoje, entregamos, Pai, o nosso jejum a Ti. Entregamos o nosso propósito de oração e de jejum. E pedimos, Pai, que o Senhor derrame da Tua graça sobre nós. E aquilo que nós oramos nesse tempo, aquilo que foi pedido ao Senhor nesse tempo, que possamos, ó Deus, alcançar a Tua misericórdia, que o Senhor possa cheirar a honra, cheirar a fidelidade de cada um dos Teus filhos e recompensar. Como está escrito em Hebreus, Senhor, que o Senhor recompensa aqueles que Te buscam. O Senhor recompensa, não é o homem. Não é o homem, não é o elogio do homem, é o Senhor o recompensando, no nome de Jesus. Deus te abençoe, Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa. Chegamos hoje ao 14º dia do nosso propósito, o 14º dia do propósito que o Senhor havia colocado no nosso coração. O propósito que Deus colocou no nosso coração foi de orar e jejuar por 14 dias, para que o novo de Deus entrasse na nossa vida. Por isso nós entregamos esse propósito hoje ao Senhor, nesse momento, nessa última oração de hoje, acreditando que Deus respondeu orações e já liberou bênçãos sobre a nossa vida e sobre a nossa casa. Você crê? Declara aqui nos comentários: eu creio. Amém? Eu creio. A Bíblia diz que o Senhor é galardoador dos que o buscam. Eu estou nas orações aqui diariamente, porque estou firme nessa promessa, que o Senhor é galardoador dos que o buscam. Amém? Você que está orando às 6 da manhã, às 18 horas, acredite, mudanças já estão acontecendo. O novo de Deus já está tocando a sua vida. E eu quero hoje compartilhar uma palavra com você, uma palavra que ministrou muito forte no meu coração, porque as pessoas querem promessas, mas não querem princípios. As pessoas querem viver promessas. As pessoas querem viver o extraordinário. Mas eu estaria mentindo para você se eu falasse só de coisas boas e não falasse para você a respeito dos princípios. Porque os princípios dão o fundamento para que as promessas se realizem. Eu vou repetir. Os princípios dão o fundamento para que as promessas se cumpram e se realizem na nossa vida. Quer ver um texto que a gente pega muito? E esse texto aqui, Deus falou muito comigo nesse texto, que é Isaías capítulo 60, verso 22, que diz: no tempo certo eu, o Senhor, farei isso acontecer. No tempo certo. Quem pega essa palavra, né, no tempo certo, eu, o Senhor, farei acontecer, e você tem que entender, isso é uma promessa. Mas promessas só se realizam com princípios. Se não houver princípios na nossa vida, aí você diz: mas que princípios são esses? A Bíblia enumera muitos princípios. Eu quero citar só 2 hoje, que é o princípio de honrar pai e mãe e o princípio da honra em relação àqueles
que de alguma maneira são uma bênção na sua vida, ou que fornecem alguma coisa para você. A Bíblia nos diz, tem um texto, eu quero compartilhar esse texto com você. Romanos 13, 7 diz: deem a cada um o que lhe é devido, se imposto, imposto, se tributo, tributo, se temor, temor, se honra, honra. A honra é a lei espiritual do reconhecimento. Se você reconhece pai e mãe na sua vida, você tem que honrá-los, para que você tenha muitos anos de vida aqui nessa terra. Tem muito filho que não cuida de pai e mãe. Tem gente que nós conhecemos que o pai e a mãe não são prioridade. E quando eu digo prioridade, eu não estou dizendo para você não dar atenção para tua esposa, para teus filhos, para tuas coisas, não. Mas eu estou dizendo de gente que nem liga para saber como pai e mãe está. A Bíblia fala sobre honra. Eu pergunto para você, por mais que você viva uma vida boa, uma vida abençoada, digamos que você tem um apartamento, tem uma casa, só que seu pai e sua mãe vivem em dificuldades, não tem nem o que comer. Infelizmente, tem gente assim. Eles vivem uma vida extraordinária, mas o pai e a mãe vivem uma vida desgraçada, uma vida de sofrimento. Primeira coisa que você tem que entender é que se você melhorar de vida, você tem que também melhorar a vida dos teus pais. Pelo menos com o básico, com o justo. Ou seja, nós vemos muitas pessoas hoje que emocionalmente elas estão feridas porque tiveram uma infância difícil, o pai e a mãe não foram bons, ou o pai ou a mãe aprontaram muito. Bem, independente do que seu pai fez, dele ter traído a sua mãe, independente da maldade, talvez que a sua mãe tenha feito para você ou tenha falado para você, é seu pai e sua mãe, e isso nunca vai mudar. Então, o princípio da honra independe, em alguns casos, se a pessoa foi ruim ou não para nós. O princípio da honra é: foi meu pai e minha mãe, então eu vou honrar até o último dia. Eu vou honrar com remédios, eu vou honrar com comida, eu vou melhorar a vida deles, independente do que eles fizeram. Porque hoje eu vejo muitas pessoas, muita, mas muita mesmo, sabe que o pai e a mãe, para eles, está no último lugar de reconhecimento. Então eles reconhecem mais os amigos, eles reconhecem mais os estranhos do que os pais. Tem gente que está tão magoado com pai e mãe que não é capaz de fazer uma ligação. Aí você diz assim: não, mas você não sabe o que me fizeram, você não sabe o quanto foram ruins para mim. Não importa. A Bíblia diz que honrar pai e mãe é um princípio. É um princípio. Deus me deu a graça de acompanhar uma família de 3 gerações, onde eu conheci o avô, depois eu conheci o pai e conheci o filho. E a história dos 3 é uma história muito, para você ver como as coisas estão conectadas. Começando lá no avô paterno, ele tinha problemas seríssimos com pai e mãe, mesmo sendo de um tempo mais antigo. Aí o filho dele também foi rebelde, saiu de casa. E daí esse filho se converteu, conheceu Jesus. Mas o filho dele não respeitava ele. O filho dele fez a mesma coisa que ele fez, saiu de casa. Aí ele estava perguntando para mim o que aconteceu, se agora ele era cristão. Aí eu disse: um princípio de honra foi quebrado. Ou seja, você já se ajeitou com seu pai?
Você já pediu desculpa por você ter saído de casa? Porque às vezes as pessoas se convertem e elas pensam que, sabe, tudo vai mudar se você cumprir princípios. Então você se converteu, você aceitou Jesus, você vai e faz as pazes com seu pai. Você não precisa, sabe, tem certas coisas que Deus não nos obriga. A Bíblia diz para a gente estar em paz sempre que possível. Então às vezes não vai ser possível você manter uma plena paz, mas dentro disso você estabeleceu o princípio da honra, pedir perdão, procurar ver se está faltando alguma coisa, ligar, se conectar, certo? Porque isso é honra. Então se nós queremos quebrar uma maldição de rebeldia dentro de casa, nós queremos quebrar algo que já vem de família, né? Algo ruim, algo negativo que vem de família, tem que começar pela honra. A honra, ela vai quebrar maldições familiares. Porque a Bíblia diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já se passaram. A maldição sem causa não se cumpre, porque em Jesus toda a maldição é quebrada. Ok. Só que às vezes tem brechas na nossa vida que, se essas brechas não forem fechadas, a maldição, o mal que operava vai continuar operando. Esse é o meu entendimento. Respeito quem pensa diferente, mas esse é o meu entendimento, e não só uma questão de entendimento, uma questão de vivência também, porque isso eu já vi acontecendo, a mesma coisa. Ou seja, o filho, ele repetia as ações do pai. Olha para Davi e Salomão. Salomão repetiu várias ações de Davi, mesmo tendo a sabedoria de Deus. Mesmo tendo a sabedoria, ele repetiu várias coisas de Davi. E isso perpetuou depois até mesmo em outras gerações. Então nós devemos entender que o princípio da honra, quando você começa a honrar, você quebra algo no mundo espiritual. Você desfaz algo no mundo espiritual. É por isso que, se você puder e estiver ao seu alcance, honre pai e mãe. Honre pai e mãe. Perdoe eles. Perdoe eles pelo que lhe fizeram. Ame. Tem um monte de gente que culpa o pai pelo insucesso, culpa a mãe pelo seu insucesso, pelas feridas da sua alma, pelas dores, pelas rejeições e por tudo. Nós estamos muito mal acostumados. Nos acostumamos mal. Nos acostumamos, sabe, a justificar tudo o que acontece conosco e sempre achar um culpado. Se nós entendermos que o princípio da honra é o reconhecimento e começarmos a aplicar o reconhecimento de quem são nossos pais e praticar essa lei espiritual, nós seremos os maiores beneficiários, seremos abençoados. Talvez esteja aí o porquê que algumas coisas nunca se ajeitam na sua vida, porque você deixou para trás uma porta aberta. Você deixou, e as pessoas fazem isso. Elas seguem com a vida deixando portas abertas atrás. Peça perdão ao pai, peça perdão à mãe. Não, mas eles não existem mais. E eu desonrei muito meu pai e minha mãe, então peça perdão a Deus. E Ele vai te perdoar. E esse princípio vai ser restabelecido na tua vida. Honra pai e mãe. É um dos princípios para a promessa se cumprir na sua vida. Então nós queremos que Deus faça as coisas na nossa vida, como está escrito em Isaías 60:22, mas para isso precisamos cumprir princípios. Eu ia falar de um segundo princípio aqui hoje, mas não vai dar tempo, tá bom? Não vai dar tempo. Então eu me detive nesse princípio de honrar pai e mãe, porque eu acredito nesse princípio e sei que Deus é poderoso para nos abençoar. Amém? Eu quero declarar o Salmo 91, também quero lhe convidar, porque amanhã eu vou começar uma nova campanha de 14 dias. É uma campanha para Deus abençoar e proteger a minha casa. Assim como a casa de Obed foi abençoada pela presença de Deus, pela arca, que representava a presença de Deus. A Bíblia diz que a casa dele foi diferenciada das casas dos vizinhos, dos amigos, porque a presença de Deus estava se manifestando ali. Tua casa vai ser, nesse tempo, visitada por Deus.
Então eu convido você amanhã, às 6 da manhã, entrar nesse propósito comigo. Também amanhã eu vou estar lançando a Escola de Profetas dos Estados Unidos e a Escola de Profetas da Itália, tá? E para a Itália, eu volto a falar, são só 150 vagas, tá? Então amanhã de manhã não perde as informações para você que mora na Europa, não perder esse tempo precioso, tá bom? Que eu vou estar lá junto com vocês, vai ser um tempo incrível, inclusive vou ter 2 dias de ministração, tá? Vou ter 2 dias de ministração na Itália, vai ser incrível, vai ser uma grande bênção. E se você perdeu o culto de hoje, da manhã, assista no meu canal, tá? Assista, porque eu falo inclusive um pouco sobre o princípio da honra ali. Quando Deus cheira a honra. Gente, você sabia que a honra é um código no mundo espiritual? A honra é um código no mundo espiritual, ela mexe com o mundo espiritual? Eu falo um pouco sobre isso na mensagem que eu ministrei hoje pela manhã na igreja. Não perca essa palavra. Amém? Eu quero pedir a cada pessoa que entrou aí, compartilhe agora essa oração com 7 pessoas aí. Compartilha com 7 pessoas. E você que tem aprendido, tem andado no profético, vem ser nosso aluno na academia aqui no Global. Pratique também esse princípio da honra. Amém? Honre a nossa vida, o nosso ministério, se tornando um aluno. E nós vamos te honrar também com princípios, com conteúdo exclusivo, com coisas que vão te abençoar. Sabe, eu tenho me dedicado toda semana a ministrar 2 ministrações de direção. E um detalhe, eu falei na oração da manhã sobre a importância de você ter conselheiros, a importância de você ter mentores, de pessoas que lhe dão direção. Dentro da academia, você vai receber muitas direções, certo? E tem muitas novidades vindo para a academia aqui no Global. Por isso eu convido você a se tornar nosso aluno. Vai hoje mesmo no meu site www.vinicius7.com.br e se torne nosso aluno na academia aqui no Global. Amém? Coloca aqui nos comentários o seu pedido de oração. Eu vou logo orar pelos teus pedidos de oração. O Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias, fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Permita-me orar por você. Já colocou aqui nos comentários seu pedido de oração? Eu vou orar por todos os pedidos de oração. Pai, em nome de Jesus Cristo, estamos entregando oficialmente o nosso jejum e oração de 14 dias. Amanhã iremos começar outro, Senhor, de 14 dias. E pedimos ao Senhor que o Senhor libere de toda a novidade do céu sobre a nossa vida, do reino de Deus sobre a nossa vida. Em nome de Jesus Cristo, que novas oportunidades, novas conexões, novos projetos, novos sonhos, novas experiências com Jesus, com o Espírito Santo, sejam liberadas sobre a nossa vida. Oramos pelo novo de Deus, sabemos que só Jesus pode operar e liberar o vinho novo em nossa vida. Por isso te pedimos, libera o novo sobre nós. Apresento todos os pedidos de oração, Pai, que estão aqui nos comentários e peço um milagre.
Peço uma intervenção sobrenatural, peço uma bênção de Deus sobre cada pedido de oração, sobre cada lágrima, sobre cada clamor, sobre cada pedido, Senhor, humilde que está sendo feito aqui, no nome de Jesus Cristo. E que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo. Toda enfermidade física, emocional, tudo aquilo que é dor na alma, renda-se a Jesus Cristo. Também oramos, Pai, para que possamos honrar nossos pais, honrar as pessoas importantes da nossa vida, Pai. E cremos, como está escrito na Tua palavra, Pai, nesse princípio da honra. Por isso, libera da Tua graça, do Teu favor, Pai, sobre as nossas vidas, que seja quebrado agora mágoas antigas, rancores do passado, que pessoas que estão aqui, que estão feridas com pai, feridas com mãe, pessoas, Pai, que têm machucaduras de uma infância difícil, de uma infância ignorada, Senhor, nós oramos agora para que haja cura, que o Espírito Santo de Deus que está aqui nessa oração toque nessa pessoa e traga restauração, plenitude, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, gente querida. Amanhã, 6 horas da manhã, eu vou aguardar todos vocês aqui no começo de um propósito, pedindo a bênção, a presença do Senhor para dentro da nossa casa. 6 horas da manhã, aguardo todos vocês aqui no canal, em nome de Jesus. Compartilha com 7 pessoas agora e que Deus abençoe a tua vida 7 vezes mais. Deus te guarde, Deus te prospere mais e mais. Paz, prosperidade e salvação. Boa noite! Que a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso, de Jesus Cristo, entrando em todas as áreas da nossa vida. Também oramos pela saúde, a saúde física e emocional, tocando no nosso corpo físico e tocando na vida de todos da nossa casa. Eu oro para que toda inflamação, infecção, alergia, dores, renda-se ao poder de Jesus Cristo. Senhor Jesus, colocamos tudo diante de Ti e Te pedimos o livramento. Livra-nos da cilada do inimigo, livra-nos da inveja, livra-nos do caçador. Que o Senhor guarde a nossa vida. Cancelamos toda difamação, mentira, invenção, calúnia, malfazejo, oração contrária contra nós, contra a nossa casa, contra aquilo que está ligado a nós. Pedimos o Teu favor sobre a nossa casa, pedimos o Teu favor sobre o nosso trabalho. Oramos, Pai, para que em todas as coisas Teus olhos e a Tua boa mão esteja. E pedimos, Pai, que haja um suprimento sobrenatural do Senhor em nossa vida. Eu quero profetizar, Senhor, que o Senhor é o Deus que nos surpreende, é o Senhor quem abre portas, que traz a providência para a nossa vida. Por isso eu quero declarar, não vai faltar, Pai, o recurso, não vai faltar as ideias, não vai faltar as oportunidades, não vai faltar as portas abertas no nome de Jesus. E aquilo que não for para nós, tira do nosso caminho, afasta, Senhor. E também te pedimos uma sabedoria sobrenatural. Tua palavra diz, Senhor, quem tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá e nada lhes impropera coisa alguma. Pedimos que essa sabedoria do céu venha sobre a nossa vida, no nome de Jesus. Deus te abençoe. Deus abençoe a tua casa. Eu quero falar um pouco hoje sobre o processo da mudança. Deus quer fazer certas coisas na nossa vida, mas para aquilo que Deus quer fazer existe um processo. E nós não podemos fugir do processo de Deus, do trabalhar de Deus. A Bíblia diz que somos como vaso nas mãos do oleiro, onde o oleiro está trabalhando na nossa vida. E não tem como o vaso dizer, não me toca, não mexe em mim, não trabalha na minha vida, porque quem tem esse poder é o Senhor. E se estamos dando a Ele esse poder, então devemos deixar Deus trabalhar na nossa vida. Quando você se coloca nas mãos de Deus, deixa Ele trabalhar, deixa Ele fazer o que Ele precisa fazer, porque você vai ver que nas mãos de Deus as coisas saem bem. Nas mãos de Deus tudo funciona melhor. Às vezes nós entregamos a Deus a nossa vida, mas não entregamos totalmente. Entregamos uma parte. Não deixamos Deus mexer aqui, não deixamos Deus mexer ali, não deixamos Deus fazer aquilo que Ele quer fazer. E não é assim que Deus vai trabalhar na nossa vida.
Deus vai trabalhar quando existe uma rendição total. O Senhor pode fazer o que o Senhor quer, pode realizar. A Bíblia nos diz, em Eclesiastes capítulo 3, verso 1, para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Toda mudança que vem de Deus, toda mudança genuína, passa por um processo. Se é Deus que está mudando, se é Deus que está mexendo, então vai passar por um processo. Deus trabalha no processo. Quer mudança? Então Deus vai processar o que você está querendo, que é a mudança. E nesse processo, Deus vai trabalhar. Deus vai mexer em muitas coisas aí na sua vida. Então entenda, 3 coisas importam para um processo. Primeiro delas, o que Deus está desenhando. 3 coisas importam num processo. O que Deus está desenhando. O que Deus está fazendo. Porque precisamos compreender para onde Deus está nos enviando. O que Deus está tirando do nosso caminho. O que Deus está querendo trabalhar em nós. Nos aprimorar. Será que o que Deus está fazendo na tua vida está mexendo com os teus relacionamentos, mexendo com o teu orgulho? Sabe por quê? Porque uma das marcas de que Deus está falando com você é se aquilo está mexendo no seu caráter, está tornando você mais fiel, mais verdadeiro, mais íntegro, mais entregue a um propósito, a um projeto. Porque uma das coisas que eu tenho entendido é que muitas vezes Deus não está fazendo a obra, não é porque Deus não tem o poder de fazer, é porque a gente não está querendo que Ele faça. Nós estamos divididos, não estamos entregues totalmente, e é isso aí que está impedindo com que haja uma mudança na nossa vida. Então entramos no processo, mas travamos numa parte. Deus quer fazer muito mais. Se você olhar para a vida de Pedro, quando Jesus se aproximou dele, Pedro teve aquela experiência com Jesus, a partir do momento que Pedro começou a andar com Jesus, Jesus já começou a trabalhar na vida de Pedro. E teve momentos de muita tensão, aonde Pedro ele foi lapidado pelo Senhor. Ele foi lapidado pelo Senhor e quando ele pensou que o Senhor o havia reprovado, então o Senhor vai até ele, depois de ter ressuscitado, e traz ele de volta para o propósito. E ali Pedro conhece o amor de Deus, conhece a misericórdia de Jesus. E ele levou fielmente o propósito do Senhor durante a sua jornada aqui nessa terra. Ou seja, no processo de Deus para a mudança, para aquilo que Deus quer fazer, vai haver muitas mexidas. O Senhor vai reparar arestas na nossa vida que precisam passar, sabe, por um tratamento, precisam passar por uma mudança. E você tem que deixar. Senhor, pode fazer na minha vida o que o Senhor quiser. Isso o Senhor está vendo que não está sendo bom para mim, tira da minha vida. Se o Senhor está vendo que existe um perigo nisso, que eu comprei, se o Senhor está vendo um perigo nisso, que eu estou com os meus pés lá e o Senhor quer tirar da minha vida, Senhor, Tu sabe todas as coisas. Para toda mudança que nós queremos na nossa vida, tem que haver, sabe, uma submissão ao processo, para que Deus, Ele imprima em nós a vontade dEle. Porque a mudança que nós esperamos, o lugar de vitória que você quer chegar, o lugar de transformação, vai passar, sabe, para você chegar lá, vai passar por um processo. É que hoje, sabe, nós queremos atalhar tudo e nós queremos mudança sem processo. Nós queremos mudança sem largar o pecado. Nós queremos mudança sem parar de falar palavrão. Nós queremos mudança sem parar de reclamar. Nós queremos mudança praticando os velhos hábitos, sendo indisciplinados. Não vai haver mudança sem processo. Então, a segunda coisa que eu vejo nesse processo de Deus é que Deus me ensina a respeitar a sua agenda. Tem coisas que Deus tem para a sua vida
mas não é para agora, é para amanhã. Tem coisas que Deus tem reservado para a sua vida, mas não é para agora, é para amanhã, é para depois, é para um outro tempo. E sabe, o perigo da gente é não entender as mudanças de Deus. E um detalhe, para cada tempo na nossa vida nós precisamos de certas coisas. E às vezes para um outro tempo você não precisa de certas coisas. É por isso que Deus tira da sua vida, porque aquilo é um peso que Deus não quer sobre você. Se você vai viver de uma forma, então Deus tem as ferramentas certas para você viver daquela forma. Agora, se você quer viver de outra forma, Deus tem outras ferramentas para você. Você tem que entender para cada tempo a bondade de Deus se manifestará na sua vida, porque Deus é bom, certo? Deus é bom em todo o tempo. E para cada tempo Ele vai lhe dar as ferramentas que você precisa para esse tempo. Então entender a agenda de Deus, entender o que Deus está falando em cada tempo e o que Deus quer me dar em cada tempo. E a terceira coisa, que é de suma importância para o processo ser um sucesso, é compreender as mudanças de rota, as trocas de mesa e também abraçar o processo. Porque se você não amar o trabalhar de Deus na sua vida, vai ser muito mais difícil passar pelo processo. Então abraça Ele de uma vez, abraça o processo, deixa Deus fazer o que Ele quer fazer, deixa Deus tirar o que Ele quer tirar, deixa Deus movimentar o que Ele quer movimentar, deixa Deus te tirar de certas mesas, deixa Deus mexer com as conexões ao seu redor, deixa Deus fazer o que Ele quer fazer. E isso faz parte do processo para que a mudança ocorra na sua vida. Jesus quer fazer uma grande obra na sua vida. Mas para que essa obra aconteça, você tem que se submeter ao processo de Deus. Não seja rebelde de não querer se submeter ao processo de Deus. Renda seu coração à palavra de Deus. Renda o seu coração à vontade de Deus. Não ache, sabe, que você pode fazer algo sem consultar a Deus. Se Deus está ensinando você a buscar a direção dEle para todas as coisas. Então, que seja feita a vontade do Senhor e não a sua vontade. Seja feito o querer do Senhor e não o seu querer. Esse, eu posso dizer, é o segredo daqueles que conseguem viver várias mudanças na sua vida. Eles se entregam ao processo, ao que Deus ensina para eles no processo, ao que Deus diz para eles no processo. E no processo, Deus vai construindo uma grande obra-prima. No processo, Deus vai construindo um vaso para honra, que pode receber aquilo que Ele quer entregar. Porque quando você entrar no processo da mudança, você vai receber também coisas de Deus. Amém? Você crê nisso? Você crê nessa palavra profética que quando você entra na mudança, quando você entra no lugar da exaltação, quando você entra, sabe, no lugar da promoção, Deus também tem ferramentas para você, Deus tem prosperidade para você, Deus tem portas abertas para a sua vida. Então, suporta o processo para viver a promessa. Glória a Deus, que palavra tremenda essa! Recebe como instrução divina em nome de Jesus. E eu quero declarar o Salmo 91. Antes disso, quero dar um testemunho para edificar a tua fé. Quero pedir para você que entrou aí, que você compartilhe com 7 pessoas agora essa oração. Seja uma bênção e compartilhe na vida de 7 pessoas. Também eu quero agradecer a todos os nossos parceiros que têm nos ajudado com os nossos programas de televisão. Temos hoje programa em rede nacional na TV Bandeirantes, de domingo a domingo, e todo sábado na Rede TV. E se Deus falar ao seu coração de se tornar uma coluna profética e de nos ajudar em nossos programas de televisão, vá lá no meu site e veja como você pode fazer isso. www.vinicius7.com.br. Juntos estamos levando a palavra de Deus a milhares de pessoas, a muitos lugares, inclusive no interior, nas campanhas. Está entrando a mensagem do Evangelho, orações de vida, palavras de vida, e temos visto a glória do Senhor.
Eu quero dar um testemunho, que é o testemunho da Mari, e ela escreveu assim: a paz. Em novembro de 2024, eu descobri um caroço na mama esquerda. Eu estava muito preocupada e em um grupo recebi o vídeo da campanha que iria iniciar. Orava todos os dias às 6 da manhã e às 18 horas, pedindo a Deus que curasse esse caroço. Ontem acabou a campanha e o nódulo sumiu. Procurei e não senti mais nada, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que tremendo! Nós temos visto e contemplado muitos milagres para a glória de Deus. Somos testemunhas vivas do que Deus está realizando. Toda a honra e glória a Jesus Cristo. Ele opera milagres, Ele faz maravilhas. E você que está nos acompanhando aqui nessa oração, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. E se você está me acompanhando pela Band ou pela Rede TV, vem para o meu canal no YouTube. É só você digitar Vinícius Iracete e você vai acompanhar nossas orações às 6 da manhã e às 18 horas. Amém? Salmos 91, eu quero compartilhar essa palavra com você. Amém? E também convidar você a se tornar um aluno da Academia Quino Global. Amanhã vai sair uma direção extraordinária para os alunos da Academia Quino Global. E na quinta-feira vai sair a segunda direção, onde eu vou falar exclusivamente coisas inéditas para os alunos da Academia Quino Global que querem aprender a ouvir a voz de Deus, que querem ser treinados no profético, que querem, aumentar a sua percepção espiritual das coisas espirituais e também serem discipulados, terem um conhecimento da palavra, das escrituras. Então, se você quer se tornar nosso aluno e quer participar de tudo aí que vem pela frente, vá no meu site hoje mesmo e faça a sua inscrição, www.viniciusiracete.com.br. Também quero falar rapidamente desse livro aqui, Café com Jesus, que é o nosso devocional profético, uma palavra para cada dia, certo? Está sendo uma bênção na vida de muita gente. Esse livro aqui está ajudando muitas pessoas, dando direção, fortalecendo elas e vai fortalecer a tua vida também. Você pode adquirir lá no nosso site, vai ser uma bênção para a tua vida, em nome de Jesus Cristo. Deixa eu declarar o Salmo 91, enquanto isso, escreve aqui nos comentários que a prosperidade entre no meu lar, que a prosperidade entre na minha família. Prosperidade que nós estamos falando aqui não é só financeiro, é a prosperidade em todas as áreas. É você ser bem-sucedido, abençoado por Deus em todas as áreas. E o princípio da prosperidade é ter Jesus na nossa vida. Amém? Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias, fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Permita-me orar por você e te abençoar. Pai, em nome de Jesus, cobre com o teu sangue essa família. E nós oramos agora no nome de Jesus para que a prosperidade entre nesse lar. Oramos para que a prosperidade entre nessa empresa, entre nessa família. E que essa família seja bem-sucedida em todas as áreas. Abre portas de emprego, Senhor. Traga recursos. Abençoe, meu Deus, tudo aquilo que tem sido desafiador para essa casa. Dá sabedoria, dá direção. Que em meio à crise eles possam criar,
que portas sejam abertas, que milagres cheguem. E eu quero declarar: nada vai faltar, porque o Deus provedor dos Salmos 23, Jeová Jireh, manifestará a sua glória e suprirá todas as necessidades dessa casa, dessa família. Eu oro, Pai, por toda pessoa que está me ouvindo, que está, Senhor, hoje, diante, Senhor, de grandes desafios, que o Senhor possa operar milagres, intervir, trazer as pessoas certas, abrir as oportunidades que essa pessoa está pedindo, está buscando da parte do Senhor. Também oro, Pai, por todo aquele que está desanimado, todo aquele que está cansado, que está numa exaustão, que a unção fortalecedora venha sobre essa pessoa agora e que ele seja levantado com poder. Desperta, Pai. Desperta aqueles que estão desanimados, aqueles, meu Deus, que estão de alguma maneira sem esperança. Eu oro para que a graça do Senhor, o favor, a inspiração do nosso Deus venha sobre essa pessoa, meu Deus. Dá estratégias novas, dá direções novas para essa pessoa e guia ela, Pai. Em nome de Jesus eu oro para que tudo aquilo que está amarrado, tudo aquilo que está travado, tudo aquilo que não está funcionando, em nome de Jesus, que seja liberado agora. Cancelo completamente toda a obra das trevas, tudo aquilo que vem como bloqueio, tudo aquilo que vem como impedimento, como resistência espiritual. Eu oro em nome de Jesus para que esse mal cesse. Oro também para que haja um avivamento dentro dessa casa, que todos conheçam a Jesus, que todos sejam salvos, que todos sejam tocados pela glória e pelo poder de Deus. Agora, toque-os com o teu poder, Senhor, toque-os com a tua graça. E todo aquele que está doente, eu oro para que seja curado. Senhor, a tua palavra diz, é Ele quem perdoa os nossos pecados e quem sara as nossas doenças. Jesus Cristo dá saúde agora, que toda infecção, inflamação, alergia, dores, renda-se a Jesus Cristo. Todo tipo de problema renal, todo tipo de problema no fígado, todo tipo de problema no estômago, no intestino, renda-se a Jesus Cristo. Que haja saúde agora, tocando na tua vida. Que do alto da cabeça até a planta dos pés você receba cura. Que o Senhor restaure a tua saúde completamente, no nome de Jesus Cristo. Eu te abençoo, a ti, tua casa, tua família. Que haja paz na tua casa, que haja tranquilidade no teu lar, que haja sonhos proféticos, revelações de Deus dentro da tua casa. E nós oramos, Pai, para que esta família seja uma família unida, uma família guardada pelo vínculo do amor de Deus, que o amor de Deus esteja nessa casa, que nunca falte o amor do marido pela mulher, da mulher pelo marido, dos filhos para com os pais e dos pais para com os filhos. Que essa casa seja um pedacinho do céu. Eu declaro a tua bênção sobre este lar, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. E quero profetizar em nome de Jesus Cristo a prosperidade no teu caminho, chegando no teu caminho. Se você crê, declare: eu creio aqui, e compartilha com 7 pessoas essa oração. Que Deus te abençoe, que as mudanças aconteçam e que você se submeta ao processo de Deus, porque é grande a obra que Ele vai fazer e já está fazendo na sua vida. Você crê? Então, dê glória a Deus aí e compartilhe essa oração. Um forte abraço, Deus te abençoe, paz, prosperidade e salvação na tua casa. Até mais.